O câmbio depende exclusivamente da embreagem. Eu não posso nunca trocar de marcha, mexer no câmbio sem afundar a embreagem antes. Ok? Então aqui, ó, você vai afundar a embreagem, vai trazer o câmbio para sua perna e subir. Essa é a primeira marcha, correto? Solta a embreagem em 2 tempos. Nunca solta a embreagem de uma vez, tá? Isso dá ruim, tá bom? A segunda marcha, afunda a embreagem, traz para sua perna e coloca para baixo a alavanca. Essa é a segunda marcha, ok? Solta a embreagem também devagar, não tão devagar igual a primeira, mas você tem que soltar devagar também, ok? A terceira marcha, sempre eu tenho que afundar a embreagem, não esquece. Todas as vezes que eu pensar em trocar de marcha, todas as vezes que eu mexer no câmbio, eu preciso afundar a embreagem antes. Então, ó, vou afundar a embreagem. A terceira marcha é como se fosse um L para cima. Vem aqui, ele vai trazer para o meio, ó, e você sobe, ok? Então essa é a terceira marcha. Solta a embreagem também devagar. A quarta marcha, vou afundar a embreagem, é uma linha reta da terceira para a quarta. Você vai colocar força para baixo, somente para baixo, ok? Solta também a embreagem. Quando você for colocar a quinta marcha, você afunda a embreagem de novo. A quinta marcha para o meio, para o passageiro, para o banco passageiro e sobe. Essa é a quinta marcha, ok? Fácil, né? Fácil. Combinado. Isso é muito bom. Quando você for tirar, você vai ter que puxar aqui, ó, soltar a embreagem. Depois você afunda a embreagem de novo e coloca em ponto morto, tá? Ah, Fábio, eu preciso usar ré. Eu preciso colocar ré, eu preciso fazer uma baliza, colocar, ajeitar o carro aqui. O que eu vou fazer? Eu vou afundar a embreagem, vou subir a alavanca que tem aqui no câmbio, o anelzinho que tem aqui no câmbio, eu coloco ele para cima, eu levo para o banco do passageiro e afundo. Essa é a ré do Fiat Mobi, ok? Para me tirar, eu só puxo aqui, eu não preciso levantar o anel, não preciso levantar aqui, eu só afundo a embreagem e tiro da ré, ok? Coloquei em ponto morto. Alguma dúvida? Agora você consegue fazer para mim? Consigo. Perfeito. Então vamos lá. Preciso arrumar esses 3 itens de segurança, tá ok? Você precisa arrumar banco, arrumar os espelhos e colocar o cinto, ok? Então vamos lá. Alavanca aqui, coloca sua mão no volante, vai. A distância correta é: coloca o pezinho na embreagem, o pé esquerdo, no pedal esquerdo, afunda ela. E aí, tá confortável? Confortável. Tá tranquilo? Agora você vai arrumar o encosto. Tá, o encosto, essa alavanquinha aqui, você coloca ela para trás. Peraí, não, tá baixando muito. Tá bom pra você? Bom. A distância correta do encosto pro volante é quando o seu pulso estiver aqui, certo? Não pode passar muito, porque senão você fica muito em cima do volante. Se deitar muito o encosto, você vai ficar muito longe, não tem como você dirigir. Certo. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Não. Beleza. Agora a gente vai arrumar os espelhos, tá? Esse espelho você precisa enquadrar, você precisa enxergar todo o vidro de trás aqui dentro. Então para isso eu preciso que você mexa. Ah, mas Fábio, a pessoa que estava sentada aqui, a pessoa que estava dirigindo, já tá certinho. Não, eu preciso que você arrume, eu preciso que você me mostre que você aprendeu. Tá. Ok? Então vamos lá. Alguma dúvida? Nenhuma. Alguma pergunta? Nenhuma. Perfeito. Agora a gente vai arrumar o lateral, certo? Certo. O espelho lateral, você vai mexer aqui nessa alavanquinha aqui, ele não roda, tá? Ele só vai para baixo, para cima, para trás e para frente. O que você vai enxergar? Você vai enxergar a sua parte lateral, tá? Você vai enxergar um pedacinho da sua maçaneta e uma linha reta, enxergando os carros do seu lado aí, tá ok? Então vamos lá, mexe para mim.
Eu acho que vai chover. Vai. Primeira aula com a chuva. Tá bom assim? Tá bom. Perfeito. Isso. Alguma dúvida? Nenhuma. Perfeito. Esse retrovisor lateral direito eu vou ficar para me usar por enquanto nessas primeiras aulas. Tá. Ok? Ok. Então aqui eu vou arrumar para mim assim, ó. Então vai ficar um pouquinho fora da sua visão. Mas isso é para segurança da gente. Tá. Ok? Ok. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma. Alguma pergunta? Nenhuma. Perfeito. Agora você vai colocar o cinto de segurança. Perfeito. São esses 3 itens de segurança, ok? Alguma dúvida, Luan? Nenhuma. Alguma pergunta? Nenhuma. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta rápida, só para me ter uma ideia do que você entende. Existe sequência correta para isso? De certa forma, sim. Qual Acho que seria? o cinto seria o último. Seria o último. O cinto Tá, seria o último. então se o cinto seria o último, o que seria primeiro? Primeiro seria o banco, na minha opinião. Qual o motivo? O motivo porque eu tenho que saber onde eu até consigo afundar, na embreagem, se sinto confortável Entendeu? para dirigir. Vamos simplificar a pergunta, tá? Tá correto. Primeiro é o banco mesmo. Okay. Só que, assim, simplificando, significa o quê? Se eu chegar, sentar do jeito que está o banco, sem arrumar, e tentar arrumar o espelho primeiro, arrumei o espelho aqui, e tirar o banco da posição, a minha visão vai sair totalmente do que eu arrumei. Isso. Então não consigo, não dá certo. E da mesma forma é o cinto. Se eu colocar o cinto aqui, ficar amarrado e tentar puxar o banco para frente ou para trás, isso vai me causar um desconforto também. Então primeiro você arruma o banco, depois você arruma os espelhos, depois você coloca o cinto. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Perfeito. Bom, acabamos nosso primeiro item de segurança, correto? Agora vamos começar a explicar um pouquinho sobre o painel do carro. Eu preciso que você saiba, eu preciso que você entenda um pouco sobre o que é o painel de um carro. Esse painel é bem simples, ok? Eu preciso que você saiba onde que está o velocímetro, o nível de gasolina, a temperatura e algumas luzes do seu painel que eu preciso que você entenda, que você saiba como funciona, ok? Sabe onde está o nível de gasolina aí, Luan? Você imagina? Aqui, ó. Isso, perfeito. E a temperatura? Temperatura do outro lado. Perfeito. Velocímetro? Velocímetro aqui. Ok, Seria. muito bom, muito bom. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre essas luzes que estão acesas no painel, correto? Toda vez que você ligar o carro, que você girar a chave aqui e der partida no carro, você vai perceber que todas aquelas luzes que acenderam, elas vão se apagar. Correto? Correto. Isso é normal do carro. Então entenda uma coisa, que as luzes são informações para quem? Para o motorista. Perfeito? Perfeito. Entenda uma coisa, Luan, toda vez que acender qualquer tipo de luz no seu painel, amarela ou laranja, o carro está te informando que ele está com defeito naquela base. Ou é defeito ou é falta. Por exemplo, óleo. O óleo tem o nível máximo e o nível mínimo. Então se ele chegar no mínimo, você esquecer de colocar óleo no seu carro, ele vai acender uma luzinha no seu carro. Ok? Da mesma forma é a temperatura, que se associa muito ao nível de água. Também a água abaixou o nível, vai subir a temperatura. A temperatura subiu, ele já está te informando que o seu carro está sem água. Se você perceber no painel, tem uma luz acesa. Correto? Correto. Você sabe o que é? Você vai me dizer o que é ou não? Esse ponto, é ponto de exclamação, né? Isso. Você lembra o que é ou não? Não. Não, você deve ter visto no CFC Não, o que vi, é. vi, Você só não lembra, né? Não lembro. Então tá, então deixa eu só lembrar você. Isso simboliza o freio de mão. Olha lá, eu abaixei o freio de mão, então ele apagou aquela luz de ponto de exclamação no painel. Quando eu aciono, quando eu puxo, ó, ele vai acender de novo. Isso significa que o freio de mão está acionado. Eu consigo sair com o carro, colocar o carro em movimento com o freio de mão acionado? Não. Dificilmente. Depende do carro, depende do motor, depende do seu tipo de carro. Às vezes ele sai, mas não é certo, porque vai ficar apitando. Porque às vezes tem pessoas que vai fazer a prova, vai dirigir, ela não abaixa todo o freio de mão. Ela deixa o freio de mão aqui, ó.
Ele apaga e... E aí quando fica aceso só um pouquinho só lá, tá vendo? Quando fica aceso um pouquinho, significa que você não abaixou todo o freio de mão. Certo. Entendeu? Aí o carro vai começar a acionar vai fazer um barulho e você vai perceber que no painel que tem a luz acesa. Então você pega e abaixa ele total. Isso na sua prova te causa problema, porque eu preciso que você abaixe o freio de mão. Isso se eu não... São 2 pontos que você perde no dia da sua prova, ok? Então preste muita atenção no painel, ok? Então assim, ó, simplificando, falando um pouquinho mais sobre o painel, não esquece que se acender qualquer tipo de luz, amarela ou vermelha, sempre vai te dar as informações. Você vai ter que saber sobre esse painel aí, certo. ok? Alguma dúvida? Nenhuma. Pergunta? Nenhuma. Perfeito. Ô, Luan, você sabe onde dá seta? Isso. Coloca essa maçaneta para cima, por favor. Perfeito. Vamos lá. Deixa aí um pouquinho. O painel está te informando que você vai para que lado? A seta. Tá. A pergunta é: tem certeza disso? Tenho. Absoluta? Absoluto. Muito bom. É isso aí. Agora coloca essa maçaneta para baixo aí. Isso. Para que lado que tá? Esquerda. Tem certeza disso? Certeza. Absoluta? Absoluta. Perfeito. Muito bom. Tira daí. Então, bem fácil, simples. Para cima, direita. Para baixo, esquerda. Alguma dúvida? Nenhuma. Então tá, vamos conversar um pouquinho sobre essa tal de seta aí. A seta, ela... Não, vamos reformular a pergunta. Alguém sabe para onde que você vai? Alguém sabe se você vai sair daqui com o carro, ou se você vai estacionar o carro? Consegue só apenas acionar a seta. Então, Sem só vão saber se você acionar. Isso. Alguém imagina que se você sair daqui, você vai entrar direito ali no final da rua? Sem a seta não. Então, eu preciso que você sinalize antes. Eu preciso que você sinalize sempre. Só que detalhe, eu preciso que você sinalize sempre pro lado certo. Sim. Correto? Correto. Ah, mas só bom, esqueci de ligar a seta. Cada seta que você esquecer de ligar na sua prova, na prova do Detran, são 3 pontos que você vai perder. Entendeu? Cada seta que você esquecer, então eu preciso que você dê seta para tudo. Quando a gente fala tudo, significa quando você for estacionar, quando você for sair, quando você for entrar à direita ou à esquerda. Então eu preciso que você sinalize essa seta, coloque essa seta para funcionar com antecedência. Certo. Ok? Ok. Não dá para fazer, virei, fiz a curva ali à direita, putz, esqueci a seta, liguei, não vai adiantar de nada. Porque aí o pessoal vai tirar 3 pontos seu. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma. Alguma pergunta? Nenhuma. Perfeito. Para que serve essa maçaneta direita? Para limpar o para-brisa. Isso, são os limpadores. São 3 tempos, tá? Primeiro tempo ficou parado, ligou uma vez, ele vai ficar desligado, vai parar durante 4 ou 5 segundos. O segundo movimento ele vai ficar ligado direto, ó. Certo? Certo. E o terceiro mais rápido. Pode ligar e só voltar. Ok? Ok. Precisei limpar o vidro. Às vezes cai sujeira, às vezes cai barro. Aí o que acontece? Você puxa a alavanca pra você, ó. Ok? Limpou. Ele vai desligar sozinho. Alguma pergunta? Nenhuma. Isso serve para quando tiver sujo. Isso, ou chovendo. Ou chovendo. Quando ele ligou, começou a garoar, liga. Não liga sozinho? Não liga. Você vai ter que girar a alavanca. A maioria dos carros você vai ter que levantar a alavanca. Esse aqui é de rodar, tá bom? Beleza. Alguma pergunta? Nenhuma. Combinado, então, perfeito. Agora a gente vai conversar um pouquinho. Alguma pergunta sobre o painel? O volante hidráulico tá bem levinho, bem gostoso de dirigir. Você vai gostar dele. Alguma pergunta? Agora vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 pedais aí, tá bom? Tá. Você sabe me dizer a sequência desses pedais? Embreagem, o freio e o acelerador. Perfeito, muito bom. A embreagem, freio e acelerador, correto? Correto. Isso são no carro manual. Isso. Perfeito? Perfeito. Automático, ele só não tem embreagem, tá bom? Aqui do meu lado eu só tenho freio e embreagem, não tem acelerador, tá ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre cada pedal aí. Vamos falar um pouquinho sobre a embreagem. A embreagem, eu sempre falo para meus alunos que a embreagem são 3 itens, são 3 funções que a embreagem serve, mais 2 detalhes, tá? E esses 3 itens, esses 2 detalhes são feitos excessivamente, ok?
Então vamos conversar um pouquinho sobre a embreagem. O primeiro item da embreagem é colocar o carro em movimento. As pessoas falam que é sair com o carro, colocar o carro em movimento, correto? Então toda vez que eu for sair nesse primeiro item, eu nunca solto a embreagem rápido. Dessa forma. Toda vez que você fizer isso com a embreagem, o carro vai dar ruim. O carro ou pode morrer ou pode sair cantando pneu. Tá ok? Então sempre você vai sair com o carro soltando a embreagem em 2 tempos. E quais são esses 2 tempos? Eu afundo a embreagem, coloco a primeira, solto até a metade, paro. Depois que o carro estiver em movimento, que eu continuo tirando a embreagem. Só depois que o carro estiver em movimento, nunca solto a embreagem de uma vez, correto? Correto. Perfeito? Perfeito. Então, combinado. Então esse é o primeiro item da embreagem. Sair com o carro em 2 tempos. Já vou te ensinar isso já na prática já. Beleza? Ok. O segundo item da embreagem, Luan, é parar o carro. Mas pensa comigo, Luan. Parar o carro não precisa usar o freio? Isso. Perfeito? Só que se eu pisar só no freio, o que acontece? Dá um tranco, seria. O carro morre. O carro desliga. Então eu nunca posso pisar só no freio para parar o carro. Eu sempre coloco o pé aqui no freio, afundo a embreagem, depois eu posso parar. Essa é a maneira correta de parar o carro. Perfeito? Correto. Isso aí também já vou te ensinar na prática. Então deu para entender o segundo item? Deu. Perfeito. E o terceiro item foi o que a gente fez no começo da aula, que é o que? Trocar de marcha. Tá? O câmbio depende, entenda que o câmbio depende exclusivamente da embreagem. Correto? Eu nunca posso trocar de marchas, mexer no câmbio sem pisar na embreagem antes, senão você quebra a caixa de câmbio. Ok? Então o que eu vou fazer lá? Afundo a embreagem, coloco o câmbio para o seu lado, para sua perna e subo. Essa é a primeira marcha. Solto a embreagem em 2 tempos. Afundo a embreagem, coloco a caixa de câmbio, o câmbio para baixo. Essa é a segunda marcha. Solto a embreagem. Então sempre que for mexer no câmbio, eu preciso que você afunde a embreagem antes. Então são só esses 3 itens que são feitos excessivamente, correto? Correto. Alguma dúvida? Nenhuma. Agora eu vou te falar sobre 2 detalhes. Esses detalhes, sabe aqueles detalhinhos que fazem a diferença? Primeiro detalhe, tá? O pé esquerdo não pode ficar apoiado aqui em cima da embreagem. Eu termino de soltar a embreagem, mesmo que for devagarzinho, aquele passo tartaruga, devagarzinho. Terminou de soltar, Luan, descansa o pé aqui, do lado esquerdo. Ok? Não posso ficar com o pé apoiado aqui. Isso também na prova te tira 2 pontos. Ok? E o detalhe mais importante, que às vezes aparece alguns alunos aqui querendo fazer isso, tá? O pé esquerdo é só da embreagem. Eu nunca posso colocar o pé esquerdo no freio. Ok? Então aqui, ó, pé esquerdo só aqui, ó. Afunda, solta e descansa aqui do lado. Beleza? Alguma dúvida, né? Alguma pergunta sobre a embreagem? Então são esses 3 itens e esses 2 detalhes, ok? Isso já a gente vai fazer na prática. Agora com o pé direito, pisa no freio pra mim, por favor. Isso, aperta ele. Apertou? Apertei. Ele não foi até o fim, né? Não. Graças a Deus, ele nunca vai até o fim, tá bom? Ele tem sempre esse espaço que é justamente da pressão. Ele trabalha com pressão, tá ok? Certo. Só que detalhe, Luan, se eu pisar forte no freio, tira o pé um pouquinho. Se eu fizer isso daqui, ó, o que vai acontecer? O carro vai... Isso, ele vai travar as rodas, ele vai travar e vai parar o carro de uma vez. Certo. Então toda vez que você for parar o carro lá, coloca o pé aqui em cima, afunda a embreagem e vai gradativo. Devagarzinho, sem apertar forte, ok? Beleza? Ela vai apertar forte só se for para evitar acidente. Aí beleza, aí você pode parar o carro, não tem problema. Alguma dúvida? Nenhuma. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta, Luan. O freio serve só para parar o carro? Acho que sim. Só? Acho que sim. Não, Luan. Não, tem mais alguma coisinha para fazer com o freio, quer ver, ó? Você vai lembrar. Diminuir a velocidade. Sim. Correto? Quando você vai passar por uma lombada,
Você não vai passar acelerando, correto? Então você precisa diminuir. Perfeito? Quando você vai fazer uma curva, você vai fazer a curva acelerando? Não. Eu diminuo antes. Então toda vez que você for diminuir a velocidade, eu diminuo no freio. Só que eu não preciso parar o carro. Ok? Alguma dúvida? Então diminuir e parar o carro. É para isso que eu vou usar o freio. Correto? Agora a gente vai falar com alguma dúvida sobre o freio? Não. Perfeito. Agora a gente vai falar sobre o acelerador. Então vamos lá, vamos sentir um pouquinho o carro aqui. Isso, coloca o seu pé direito no acelerador. Perfeito. Dá uma aceleradinha um pouquinho devagar. Você está pisando no freio lá. Isso. Devagarzinho de novo, vai. Aí, agora acelera um pouquinho e mantém. Isso, perfeito. Deu para entender? Esse aqui, esse é o seu motor, esse é o seu carro. Sempre é bom conhecer o carro antes de poder dirigir, você sentir o motor, tá ok? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses 3 pedais? Não. Não? Perfeito. Bom, agora vamos passar. Agora a gente vai colocar a primeira e segunda. Ok? Agora eu vou precisar que você coloque a marcha primeira e segunda. Vai. Isso. Agora afunda de novo. Tira o pé da embreagem. Afunda de novo. Pro seu lado e para baixo. Correto. Coloque em ponto morto. Isso. Então, são esses tipos de marcha que a gente vai usar. Vai usar a primeira, depois a segunda, entre 20 a 25 por hora. É isso que a gente vai começar a fazer as aulas nessa velocidade. Perfeito? Certo. Alguma dúvida? Não. Alguma pergunta? Não. Perfeito. Então, bem simples, bem básico essa explicação, mas eu precisava que você soubesse dessas coisas. São bem essenciais, ok? Certo. Agora a gente vai colocar o carro em movimento. A gente vai começar a andar e eu vou ensinar você a colocar o carro em movimento da maneira correta, tá? Do jeito que eles querem, uma maneira bem segura para você não deixar o carro morrer, ok? Bom, vamos lá.